queridos amigos que acompanham o canal, esse título de vídeo, gente, não é um bait, tá certo? Muito pelo contrário, é um alerta, não é mesmo? Porque cada vez mais canais aí amedrontam a população. Então fizemos, né, esse vídeo para lembrar mais uma vez que do lado aí econômico e financeiro sempre são ciclos, pessoal, tá certo? Mas realmente, né, muitos já sabem que quanto mais você tenta puxar o ciclo, ou seja, ninguém gosta, né, de crise, de desemprego, de problemas, principalmente políticos, não é mesmo? Então, quanto mais você puxa, mais profunda será a depressão, né, a crise, mas sempre tem o reinício de um novo ciclo, tá certo? E mais uma vez, né, quem estiver bem posicionado, tanto no momento de capitulação como no momento de renascimento, vamos dizer assim, consegue aí expressivas mudanças na própria vida, tá certo, gente? Então, vamos entender aí, né, as questões financeiras primeiro do Brasil, aí finalmente a gente mostra esse índice aí que é impressionante. Postos já vendem gasolina por R$ 8,49 em São Paulo, maior valor desde 2022. Então, a primeira questão que eu quero trazer aqui para você, gente, é o seguinte, né? A mídia, né? Nossa mídia, isso é fundamental nessa análise que vamos fazer. A mídia em peso defendeu aí, tá certo? O fim, né, daquele descontinho. Vamos falar de uma forma bem simples para todos entenderem. Daquele descontinho nos impostos que o Bolsonaro deixou para baixar aí o preço, tá certo, dos combustíveis. E a gente sempre tem que pensar, gente, não há almoço grátis, alguém tem que pagar a conta, então ou será o consumidor, ou o governo que vai receber menos imposto, ou o que eles estão fazendo, né, que será o acionista, tá certo? Mas alguém tem que pagar essa conta. É óbvio que a solução encontrada pelo Bolsonaro, tá certo, é o melhor dos mundos para o consumidor e para as empresas. Afinal de contas, quem vai pagar, entre aspas, porque o governo não paga nada, ele só, né, tira o dinheiro ali do povo, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Esse é, sem dúvida nenhuma, essa é a melhor saída. Tá certo? Então por que a mídia defendeu tanto que isso era errado e é importante voltar então a cobrar impostos aí absurdos de combustíveis? Então esse é o primeiro bracinho, pessoal, que eu quero deixar aqui claro. A mídia, os artistas, tá certo? São aí instituições que deveriam estar ao lado do povo, né? Exatamente contra os poderes aí titânicos do Estado e de grandes corporações, tá certo? Então, a mídia ficou completamente do lado do Estado. Que interessante. A segunda questão fundamental: Luiza Trajano fará parte de conselhão de Lula. Então, esse também é outro aspecto fundamental quando os grandes empresários não apenas, né, estão ao lado do governo central, do Estado, mas como eles também trabalham, né, trabalham para o Estado e, obviamente, né, recebem aí vários favores do rei. Então, essa é a segunda coluna fundamental. Os empresários juntos com o Estado. E finalmente, gente, venda de veículos tem pior mês em 17 anos. Foram comercializados 130 mil unidades, o resultado mais baixo para fevereiro desde 2006. Quem conhece minimamente economia sabem a importância, né, que tem aí vendas de veículos, tá certo? É um ramo, pessoal, que é bem mais, principalmente usados, né, é bem mais de classes mais baixas. Então é óbvio que toda essa demagogia, né, de que você fazer esses absurdos que estão sendo feitos em apenas 60 dias de governo não vai afetar as camadas aí mais pobres, é algo medonho, pessoal, medonho. Na verdade, é sempre as camadas mais pobres que pagam. Por quê, pessoal? Pagam como, né, se eles são pobres? Gente, é óbvio, a quantidade, tá certo? Qualquer discussão de justiça social através aí de impostos não é na renda, né,
é exatamente no consumo. Então, por que um cara aí que é miserável paga o mesmo imposto que o Lehman aí, que está devendo só 40 bilhões de reais, né, para o governo, mas está tudo bem? Por que ele paga igual, pessoal? Exatamente porque essa máquina de moer carne chamada Estado mais grandes corporações, elas precisam que o pobre, devido à sua quantidade esmagadora, pague impostos absurdos. Então, gente, por que eu trouxe essas 3 coluninhas para vocês? Exatamente para formar algo que é muito dito no meio e eu realmente recebo muitas perguntas, né? Aquela coisa horrorosa chamada fascis. Fascis, vocês sabem o que, né? Então, respondendo essas pessoas, né? Isso tem tudo a ver com o índice do fim do mundo que eu vou mostrar. São esses 3 pilares, pessoal. Se você tem, então, um governo que tem ali toda a classe midiática, artística, comprada, sim, esse já é um governo fascista. Se você tem ali o poder central completamente unido, não apenas unido, mas financiando o poderio econômico, vejam aí, todas as empresas brasileiras parece que estão quebradas, cara, que é isso, principalmente varejo, né? E todas elas apoiaram o atual governo. Então é o segundo pilar. E finalmente o terceiro é o governo definindo o que é a economia, né, que é o que nós estamos vendo. Todo dia o rei do Brasil, né, que é o cara lá que foi eleito, né, dizem que foi, enfim, aí com cada um, ele determina o que vai fazer e o que não vai na própria economia, né? Então, assim, é aquele velho chavão. Culpe os outros, né, com aquilo que você mesmo faz, tá certo? Então não há, gente, não há um governo aí tão fascista quanto o modelo, né? Não é nem governo, é o modelo que estamos vivendo. Tem também um outro bracinho, gente, que aí não é tão econômico, mas eu prefiro não entrar muito nessa questão, que obviamente, né, é a parte do autoritarismo, tendo como base o poder judicial, tá certo? Que é mais ou menos o quê? De uma forma branda, é assim, você fala alguma coisa que eu não gosto, você perde seu canal, beleza. De uma forma hard, né? Violenta, é o seguinte, olha, um grupo ali fez o que eu não quero, manda prender todo mundo, criança, velho, cachorro, não dê justiça, não pode dar entrevista, se advogado quiser ver, vai ter que falar com o juiz. Essa é a parte mais hard, gente, mais feia do fascismo. Alguém viu algo assim ocorrer no Brasil? Pelo amor de Deus, né, gente? É exatamente isso. E, de novo, todo mundo está, né, defendendo uma arbitrariedade deste tamanho. Imagine o cara que chegou lá, né, num daqueles acampamentos, acabou de chegar e tá preso, meu irmão, tá em cana, não tem direito a nada, defesa a nada. É isso que é o fascismo, né, na sua face aí mais grotesca. E todo mundo aplaudindo, defendendo. Então, meus amigos, o Brasil, né, já foi para o espaço aí há muito tempo. E vejam aí, a BRF, dona da Sadia e Perdigão, anuncia prejuízo de quase 1 bilhão. Gente, todo dia sai uma grande empresa anunciando um grande prejuízo, tá certo? Até o Pão de Açúcar, né? Estamos falando ali na nossa área de membros, como que ele também já declarou um grande prejuízo. Então, assim, eu realmente acredito que nenhuma empresa vai sair, né, livre disso. E aí, gente, não percam então a nossa área de novidade de mercado. Esse gráfico fez muito sucesso nessa semana. Estamos falando exatamente isso, né? Como o sistema está super apreensivo em relação aí à próxima reunião do Fed. Se eles decidirem aumentar mais ainda, meu amigo, os juros, a despesa vai explodir de uma vez por todas, tá certo? E aí, né? Tantas empresas que já até proibiram saques, principalmente ligado ali ao mercado imobiliário norte-americano. O que vai acontecer com essas empresas? Vocês conseguem imaginar, né? Não percam aí também o nosso cursinho de ciência de dados, a única área econômica que não perde, né? Aliás, está cada vez com menos funcionários, porque não acha gente que conheça mesmo. Então tem aí garantia de 7 dias, dá para comprar no boleto, no Pix. Não se esqueçam também na nossa área lá do Telegram. Todos os links que comentamos aqui estão lá primeiro, e também aqui no YouTube. Se puder fazer parte de qualquer área de membro, realmente nos ajuda muito. Se não puder, se inscreva, comente, curta, que também é uma grande ajuda. Twitter e Instagram, quanto mais pessoas também puderem nos seguir por lá, apenas, né, nos ajuda. Então, gente, eu trouxe, né,
esse dado ontem, eu trouxe hoje de novo, exatamente para complementar com o índice aí do fim do mundo, que é o quê? Mais uma vez, né, o quanto que as nações estão gerando de dinheiro versus o próprio débito, a própria dívida, né? Olhem como a Espanha e o Reino Unido teve aquele problema crônico, sério, de fundos de pensão, imaginem aí, né, o novo subprime estar relacionado a fundos de pensão, pessoas ficarem sem receber sua aposentadoria, e tudo isso é explicado por aqui, e o fundamento disso tudo, gente, é o que? São os juros. Se os caras continuarem, mantiverem, não precisa nem aumentar mais, né? Se mantivessem esses juros aí há muito tempo, o sistema não aguenta, o sistema ficou muitos anos com um juros negativo, né? Então é simplesmente insuportável, pessoal. E por que eu trouxe isso? Então, olhem aí, a regra de Taylor. Regra de Taylor é uma regra política macroeconômica enunciada por John B. Taylor em 93. Olhem como é recente, né? Exatamente por toda a bagunça que ocorreu lá nos anos 80. Não aprenderam nada, fizeram 1000 vezes pior, tá, pessoal? Trata-se então de uma determinação exogena de taxa de juros. Então, o que significa isso, pessoal? Não vou entrar aqui, né, no economês, mas é basicamente você explicar a taxa de juros por questões externas, fora, né, da própria taxa de juros. Então vamos entender isso daí. Não se esqueçam também, pessoal, que a gente tem lá um trabalhinho na comunidade de dados e chegou a 1000 views, né, ao contrário aí da internet, que 1000 views no vídeo é pouco. 1000 views dentro aí de um notebook, um programinha, né, de visualização de dados é algo realmente extraordinário. Muito obrigado a todos aí, né? Isso aqui significa o quê? Pessoas que se interessaram por ciência de dados, né, que entraram lá, nos curtiu. Então é realmente muito bom, e eu trouxe isso também exatamente aí por um projeto, né, que graças a esse número eu começo a pensar em trazer exatamente dados como esses aqui, ó, essa formulazinha, né, para todos conseguirem aí visualizar a verdadeira situação da economia. Gente, até o VIX, que a gente tanto fala aqui, já tem muitos analistas que dizem que ele está deturpado, tá certo? Porque o mercado fica de olho e investidor é uma desgraça, né? Até isso daí eles já estão metendo a mão. Então, eu acho que seria muito interessante, né, ter uma área de dados com esses índices que não são tão famosos e são um pouco mais difíceis de você manipular. Muito bom, então vamos lá, ó. A regra de Taylor emergiu no contexto de pesquisas no novo consenso macroeconômico nos anos 80 e 90. Por que eles fizeram isso aqui, pessoal? Exatamente devido à inflação absurda, né, que tivemos aí e que estamos repetindo absurdamente agora, tá certo? Não se esqueçam aí que a forma de você medir isso daí mudou. Se tivesse deixado o mesmo, né, modelo, nossa, hoje estaria muito maior a inflação. Regra calcula a taxa de juro básica de equilíbrio com base nas condições econômicas do país. Com base em estudos empíricos, a regra de Taylor advoga que o Banco Central deve elevar a taxa de juros num percentual maior do que o aumento da inflação. Aí vem essa maledeta, né, teoria monetária moderna aí, joga tudo isso no lixo e enfia o mundo, né, numa inflação absurda novamente. Caso contrário, a autoridade monetária não será capaz de fazer a inflação convergir para a meta. Gente, aqui, ó, tá claro isso, né? Tá claro. Mas por que então tem o índice do fim do mundo, pessoal? Exatamente isso daqui, tá certo? Então, pela Taylor Rule, né, pela regra de Taylor, os juros, né, eles deveriam se aproximar aí de 10,2%, pessoal. Vejam, né, com 5% que o mercado já está mudando um pouquinho, de 5 para 6, né, já está ocorrendo tudo isso que a gente está vendo. Imaginem, então, com juros aí a 10%. O que isso significa, gente? Que o Fed vai, de alguma forma, chegar perto de 10%? Não, gente, não. De novo, né? Estamos vivendo aí dias exatamente como os anos 80. O que aconteceu nos anos 80, pessoal? Eles tentaram lidar com a inflação, subindo um pouco os juros, como agora, e simplesmente não adiantou, tá certo? A inflação subiu muito mais
muito mais, e aí eles tiveram, né, que subir absurdamente os juros, conseguiu realmente controlar, mas foi aí a maior recessão moderna dos Estados Unidos. Maravilha, gente. Então, olha, pessoal, isso aqui realmente é incrível, né? Eu gostaria mesmo de ter um local aí onde a gente pudesse acompanhar esse tipo de coisa. E, óbvio, né, em um cenário desse, estrategistas do Citi dizem que traders estão acumulando apostas vendidas. Se alguém quiser saber como isso funciona, temos aí um cursinho de opções, put e call, dá para fazer em 4 vezes, cartão, boleto, Pix, e também uma área mensal, onde discutimos ali códigos, né, cálculos. Não é recomendação de compra e venda, tá, gente? Mas é uma área muito legal. E aí, pessoal, fica aí nessa imagem terrível, exatamente do fim do mundo. Vejam aí que o índice do fim do mundo, né, foi uma brincadeira, onde a gente utilizou esse recurso exatamente para avisar. Olha, gente, eu participava aí de tanto grupo, né, de Telegram, que era apocalíptico, mas sabe o que acontece, gente? As pessoas, né, elas acabam meio que desejando a desgraça, né? Isso é terrível. Eu lembro que eu acompanhava um canal que era político, né? Geopolítico do mundo, e o cara começou a trazer vídeos horrorosos, né, de violências aí de várias formas. Pra que isso, meu Deus do céu? Né, pra quê? Porque a pessoa ela vai moldando, né, o próprio espírito, infelizmente, se só fala de coisa ruim, só fala coisa ruim. Então, acho que a mensagem principal desse vídeo, como a gente viu ali, estamos repetindo os anos 80, gente. Dos anos 80 para cá, o mundo teve uma grande expansão, negócios, vejam a tecnologia, né? Então não é para se desesperar, não é para desejar o pior, muito pelo contrário, pessoal, é para entender que assim como, né, ocorrem coisas ruins, logo passa e o mundo volta a crescer, a gente volta aí a buscar uma normalidade. Então, cuidado, gente, cuidado com pessoa que só fala coisa ruim, né, canais aí que vendem o medo. Acho que isso é o mais importante desse vídeo. Maravilha, e aí nesse contexto, gente, que todos tenham uma excelente semana, tentem passar aí o máximo de tempo possível ao lado daqueles que ama, tente cada vez mais aumentar a conexão com o nosso Criador e tudo vai dar certo se Deus quiser. Um grande abraço!